Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa Mães de Peito. Eu sou a Mirela Campos, nutricionista funcional e consultora em amamentação, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é por que você deve se alimentar muito bem durante a amamentação. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve no botão aqui abaixo e também ative o sininho para você ser notificado quando tem as lives, tá bom? Então sejam bem-vindos. Eu vou abrir também para as outras plataformas e a gente vai conversar muito no dia de hoje. Deixa eu abrir aqui para todo mundo. O tema hoje é bem importante, gente. Então, fiquem ligadinhos até o final, tá? Vamos abrir aqui também. Opa. Aqui. Vamos ver se a gente iniciou. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa Mães de Peito. Estamos ao vivo, acho que em todas as plataformas. Muito bem! Boa noite para todo mundo. Mais uma live do programa Mães de Peito. Se você ainda é novo por aqui, eu sou a Mirela Campos, sou nutricionista funcional e consultora em amamentação. E hoje o tema é bem importante, nós vamos começar a conversar do porquê é importante se alimentar bem durante o período da amamentação. Pois é, meninas, o que acontece é que ninguém conta isso pra gente, né? E eu fico como nutricionista, depois que eu vim estudar essa parte na área da alimentação, da nutrição, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá. O que eu vim estudar aqui durante o processo da amamentação e da nutrição foi exatamente por conta disso, porque a gente acaba sendo esquecida, deixada de lado durante a amamentação e ninguém se dá conta de quanto é importante para que a gente mantenha uma boa qualidade de vida, mesmo antes ou durante o processo da amamentação, mesmo quando a gente passou pelo processo da amamentação. A repercussão que dá na nossa vida como um todo, depois desse momento, é muito grande. Então, a gente tem que se olhar, tem que se cuidar também nesse momento. Então, é isso que eu vim conversar com vocês no dia de hoje, para que vocês entendam o quanto isso é importante, o quanto isso é pouco falado para a gente, o quanto isso é pouco difundido na maternidade. A gente fala de muitas coisas da maternidade, mas a gente sempre foca mais no bebê. A gente esquece de olhar para a mãe, porque a mãe tem que ser o centro, porque é a mãe que vai cuidar desse bebê e se ela não estiver bem, isso vai refletir no bebê, vai refletir na casa como um todo. Então, a alimentação, gente, é um ponto crucial. Tudo bem, eu sou nutricionista e vou puxar a sardinha para o meu lado, mas não tem outro jeito de falar isso. É um ponto crucial, um divisor de águas para a mãe que amamenta. E eu vou provar isso para vocês no vídeo de hoje. Fica comigo aí até o final para você entender por que eu gosto e por que eu insisto em falar nesse assunto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começando a nosso programa Mães de Peito. Aqui a gente vai falar estratégias nutricionais para levar você do estresse à qualidade de vida na amamentação. E hoje eu não poderia deixar de chamar esse tema, que eu falo muito aqui nas lives, mas muita gente ainda põe muitas objeções quando escuta falar sobre isso. Ai, não tô afim, não é a hora de eu mudar minha alimentação. Muita gente escreve isso para mim. Será que é a hora? Por que eu vou mudar minha alimentação justo agora? Nesse momento que eu tô tão estressada, tão sobrecarregada, com a rotina tão diferente, me adaptando ainda, por que eu vou querer mudar a alimentação agora? Por que as mães, né, têm essa coisa, né? Quando você às vezes vai em alguns outros profissionais, e eu escutei isso de profissionais quando, assim, mesmo eu sendo nutricionista, eu escutei, muitos profissionais falam para mim: "Ah, não, bobagem isso, não precisa se preocupar, pode comer de tudo". Pode comer de tudo na amamentação. Gente, não pode comer de tudo, tá? Tem que ter uma alimentação saudável, sim, mas vocês precisam entender o que é uma alimentação saudável para uma mulher que está amamentando, que é totalmente diferente de uma alimentação saudável para uma mulher que está grávida e para uma mulher que não está amamentando. Só para vocês terem uma noção, eu no momento não estou amamentando e nem estou grávida.
né? Mas só para vocês terem uma ideia, gente, quando uma mulher como eu, a gente tem um valor de tanto de calorias, quanto de proteínas, quanto de nutrientes, seja vitaminas, minerais, que a gente tem que consumir durante o dia. Para você ter uma ideia, a gente aumenta esse gasto em 30% quando a gente está grávida, então a gente tem que aumentar esse consumo de nutrientes quando a gente está grávida, mas quando a gente amamenta, a gente tem que aumentar em 60%. É 30% a mais do que a gestante e 60% a mais de uma mulher que não está nesse momento de vida. Então, não tem como você falar que uma mulher que está amamentando não precisa modificar a alimentação dela, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui na live de hoje que essa modificação não é um bicho de 7 cabeças, que essa modificação você pode começar agora. Se você ainda não jantou, você vai jantar e vai começar por ali, tá? Se você amanhã cedo acordar cedo, você pode começar a qualquer momento do seu dia. Então, essa nutrição, essa alimentação é extremamente importante. E não só para o momento que você está amamentando, mas você vai carregar esses benefícios até o final. Você vai carregar esses benefícios até o final. Lembrem-se, gestação e amamentação demanda muito mesmo do nosso corpo. E eu preciso me renutrir também nesse momento, tá bom? Então, não tenham essa objeção. Eu quero tirar essa objeção da cabeça de vocês, de que não precisa olhar para vocês e precisa, sim, olhar muito para a mulher que está amamentando, tá? E aí, eu quero que vocês guardem muito bem uma frase que eu vou falar. Quando você vê que isso é um problema, entenda que o problema é a solução. Quando para você a amamentação está muito pesada, você está difícil de se alimentar, está muito pesada. Se você vê a alimentação como um problema, entenda que ela vai ser a sua solução. E ela vai ser a sua solução, tanto na amamentação quanto pós-amamentação, tá? E é exatamente porque você está vivendo esse momento tão diferente na sua vida, que gera tanto estresse, é exatamente por isso que você precisa melhorar a alimentação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês estão num furacão. Obviamente, nem precisa imaginar, porque quando a gente amamenta, a gente está num processo, né, de furacão. A gente está bem no olho do furacão da maternidade. É aquele primeiro momento que você tem aquele contato com a maternidade e, né, ela te dá uns tapinhas na cara. Então, assim, quando você está naquele furacão, você às vezes não enxerga uma saída, tá? E aí, se você não conseguir subir e olhar para cima, você, né, não vai sair daquilo nunca. Então, a escada para você subir é a sua alimentação. Por quê, gente? O estresse é demandado pelo nosso cérebro. Se o cérebro estiver desnutrido, o estresse tende só a piorar. Se a gente estiver bem nutrida, o nosso cérebro vai dar conta de conter o nível de estresse. Não estou dizendo que ninguém vai ficar estressado, ninguém vai ficar. Não, mas você vai chegar num limite aceitável para a sua vida. O nosso corpo tem meios de equilíbrio. Ele sabe fazer o equilíbrio, mas ele precisa de nutrientes. O nosso corpo é um pote de vitamina ambulante. Se você não der nutrientes para o seu cérebro te manter calma e desestressada, isso só tende a piorar. É um furacão. Quanto mais você está lá embaixo, mais lá embaixo você vai ficar. Você precisa de um degrau, você precisa de uma força para subir. E essa força está no seu alimento. Faça do seu alimento o seu medicamento. Faça do seu alimento o seu próprio leite materno, né? Para fazer desenvolver, tá? E se a gente se alimentar bem, gente, esse termo que causa tanto medo nas pessoas, advém de você imaginar que se alimentar bem você tem que se alimentar como se você estivesse num buffet de um hotel, que tem 3 tipos de fruta, 5 tipos de proteína, ovos mexidos, e pães, e bolo, e café, e chá, e granola. Gente, por favor, você não precisa ter um chefe francês na sua cozinha para que você possa conseguir se alimentar bem. Não é nada assim mirabolante, que a gente se extrapole, nada disso. Pensa como era antigamente. Só a gente parar para pensar como era antigamente, como era na época da sua avó,
da sua bisavó, elas se alimentavam muito melhor do que a gente se alimenta hoje. Por quê? Porque não existia nada de fast food, não existia vou comprar comida congelada, não existia. Existia o quê? Existia o grãozinho do arroz e feijão, existia a folhinha lá. Meu avô tinha uma horta, né? Ele cultivava, tinha lá a hortinha dele, você comia umas frutinhas e comia uma carne. É isso. Obviamente que hoje a gente já conhece outros alimentos que dão suporte para que a gente tenha mais nutrientes, alimentos que são mais ricos, vamos chamar assim, mais fitoquímicos. Hoje tem nomes bem diferentes. A gente já tem uma outra ciência da nutrição, você já conhece uns outros benefícios de outros tipos de alimentos. A gente tem as punks, né? São flores comestíveis, basicamente. Mas se você só olhar para trás, se você só quiser fazer o que a sua avó já fazia antes, você já melhorou 1000 vezes do que é hoje. Então, não é imaginar que você vai ter que ir no mercado e comprar 30 tipos de alimento diferente nessa semana e aí você faz uma imagem na sua cabeça de uma coisa tão intangível que você não vai conseguir começar de baixo. Você não vai conseguir dando um passo a cada vez. E aí você faz aquela imagem e o seu cérebro automaticamente te bloqueia. E aí acabou, tá? Então é possível sim, mesmo amamentando, mesmo com estresse, você fazer uma boa alimentação. E se você não fizer, a tendência é que daqui para frente o estresse fique bem pior, tá? E aí, gente, o que são os maiores problemas que eu vejo hoje? Problemas não, né? As maiores dificuldades de informação que a gente adquire. Já contei para vocês que eu tive informação de tudo que é lado no meu primeiro pós-parto. Eu tive 10 ou 11 médicos, acredito que eram 11, 10 ruins e 11 bom, e um bom, né? Eu tive consultora de amamentação, eu tive 2 fonoaudiólogas, eu tive 2 enfermeiras obstétricas que eu gritava para elas todas, né, quando eu precisava tirar as minhas dúvidas quanto à alimentação, tá? E aí ninguém sabia me orientar, mesmo nesse processo de amamentação, tá? Eu demorava bastante para entender que eu tinha que melhorar. Aliás, ninguém nunca falou para mim que eu tinha que olhar para minha alimentação. E tudo que os médicos falavam, eu falava, não, gente, sua alimentação não tem nada a ver, sabe? Você tá assim, não tem nada a ver, sabe? Nada tinha nada a ver. A alimentação que eu comia, o que eu deixava de comer, não interferia no bebê, não interferia em mim, era tudo que eu sabia ouvir, tá? E aí eu vou falar para vocês que isso não é uma verdade, tá? E aí, eu como nutricionista, estudando essa parte de amamentação, eu fui me aprofundar muito nessas questões, porque, né, quem já sabe minha história, vivenciou comigo que eu passei na primeira amamentação e eu fui estudar para a segunda, tá? Por quê, gente? O tipo de alimento que vocês comem interfere diretamente na sua saúde e na saúde do bebê. Às vezes os médicos falam, não pode comer qualquer coisa que não vai mudar o seu leite. Muda sim, muda sim. Então a ciência tem estudado muito a questão do leite materno, tem estudado muitos nutrientes do leite materno. Se vocês rolarem o meu feed aí, vocês vão ver que tem uma tabela mostrando a coluna do que tem na no leite artificial e a colunona larga do que está ainda se descobrindo através do leite materno. E já se provou que o tipo de gordura que a mãe come, se é gordura saturada, se é gordura poliinsaturada, se é gordura insaturada, se é gordura vegetal, se é gordura animal, é esse tipo de gordura que vai passar para o seu leite, que vai passar para o bebê e vai interferir diretamente na composição de gordura do corpo do seu filho. Já ficou provado também que algumas vitaminas, como vitamina A, vitamina K, também vão interferir no tipo, na quantidade de vitaminas que vai ter no seu leite materno e que automaticamente vai ter no corpo do seu filho, tá? Também já foi provado que a quantidade de mineral pode mudar. Então, não se provaram sobre todos os minerais, mas tem um estudo muito bacana sobre zinco que mostrou que zinco é dependente da alimentação materna, é dependente da reserva da mãe. Se a mãe tiver baixa reserva de zinco na alimentação, o leite materno vai ter baixa reserva de zinco. E o que isso faz? Aí eu já vou mais além. Zinco é responsável por produção lá no estômago do bebê
da digestão. Ele produz o ácido clorídrico e ajuda nas enzimas digestivas. Se o seu leite está deficiente em zinco, você diminui o estímulo da produção de enzimas digestivas lá no estômago. Posso sugerir a vocês que o risco de refluxo no bebê é maior, se a mãe é deficiente em zinco, tá? Então, como que você vai falar que a alimentação da mãe não é importante? Hoje, se alguém olhar nos meus stories aí, vai ver que eu postei um estudo que eu estava fazendo para dar aula do curso, que mostrou que zinco, quem corre mais risco de ter deficiência de zinco, tem várias doenças, mas está lá, gravidez e lactação. São passíveis de ter deficiências. Então, como você vai falar que você não tem que olhar para a sua alimentação, se na gravidez e a gestação podem reduzir seus estoques de nutrientes? Não tem como, gente, a gente desvencilhar uma coisa da outra. Tem aumento de 30% na gestação das suas necessidades nutricionais e na amamentação é de 60% em relação a uma mulher qualquer, né? Uma mulher qualquer não, uma mulher que não está nesse período feminino, né? De gestação e amamentação. Então não tem como a gente desvencilhar e falar que não vai fazer efeito nenhum, que você pode comer o que você quiser. Não, tá? Porque quando eu tenho esses nutrientes diminuídos, gente, no caso de zinco, quando eu tenho magnésio diminuído, como eu tenho B6 diminuído, que a gente vem com essa diminuição pode estar vindo com essa diminuição da própria gestação e continuar na amamentação, tá? Quando eu tenho tudo isso, eu não consigo produzir os neurotransmissores, que são a química do nosso cérebro para deixar a gente bem. Você não consegue se sentir bem quando você está com essa química alterada. Então não tem como você falar que você vai sair do estresse, que você vai ter uma qualidade de vida boa, que você vai perder peso durante a amamentação, que seu cabelo não vai cair, se você não der nutrientes para o seu corpo. E dar nutrientes não é simplesmente você parar e comer, sei lá, uma Ora Pronobis, que é uma punk hoje que está muito falada, que a gente ouve na TV. Não, você tem que cuidar de todo o processo. Não adianta eu comer uma Ora Pronobis na hora do almoço e comer uma pizza no jantar. Não adiantou de nada. Você deu um nutriente para ajudar uma coisa, mas ele acabou tendo que fazer a desintoxicação da outra. E você não conseguiu consertar essa deficiência, tá? Então, não entrem nessa jogada de que coma qualquer coisa. Não é assim que funciona. E não é assim que vai funcionar. E se você ainda continuar entrando nesse furacão de não pensar na sua alimentação enquanto você amamenta, você vai sentir a repercussão disso ao longo dos próximos anos. Então, tem que olhar para a mãe? Sim, a gente olha na amamentação, a gente olha para o bebê, mas a gente tem que olhar para a mãe também, tá? Outra coisa que algumas pessoas, quando eu entro nesse, falar, gente, mas eu tô tão cansada, né? Eu tô tão cansada, não consigo nem pensar direito no que eu vou comer, a hora que eu vejo é a hora de comer, eu não consegui, ter rotina, eu não consigo muito menos me alimentar bem. Eu como que dá, né? Não dá para você comer o que dá. Eu sei que é difícil, eu já estive aí nesse lugar. Eu já tive um bebê pequeno, já estava sozinha na minha casa e eu tive que dar conta. Na época que eu tinha meu filho, eu não tinha esse entendimento da alimentação, mas ele passou por processos de alergia alimentar e eu tinha que fazer a minha própria comida. E não era só fazer a minha própria comida, eu tinha que sair atrás de alimentos que não tinham traço, eu tinha que tirar todo tipo de traço. A gente pode entrar nesse assunto mais para frente. Mas, gente, era um momento, não era simplesmente eu pegar o arroz e feijão e fazer o arroz e feijão. Não, eram alimentos diferentes. Eu não podia comer um pão integral que eu comprasse no supermercado. Eu tinha que produzir o meu próprio pão. Eu também já tive aí. Eu sei como é complicado, mas não é impossível. Não é impossível. E te tira de um lugar e te leva para outro muito melhor. É difícil começar como qualquer coisa, é difícil começar a fazer atividade física, é difícil começar num trabalho novo, é difícil mudar de escola, mudar de faculdade, é difícil recomeçar a pandemia, difícil, mas não é impossível, você vai ter que passar por isso. E quanto mais tempo você demorar para entender isso, mais agressivo você vai ter que, mais agressiva você vai ter que ser nesse momento, tá? Quando você fica muito cansada, gente, esse cansaço
advém de duas formas, que eu vou explicar para vocês. A gente tem o cansaço, que a gente chama de físico, que é o cansaço muscular mesmo. Você sente a musculatura fraca, dolorida, parece que cansa, sabe? A musculatura cansada, que você ficou ninando o bebê lá, a hora que o bebê sai do braço, parece que o braço praticamente vai cair. Isso é cansaço muscular. E às vezes você sente esse cansaço ao longo do dia, parece que a perna se arrasta. Você tá na hora de levantar da cama, consegue levantar da cama, né? Isso é um cansaço gerado por má alimentação. E a gente também tem o cansaço cerebral, né? A gente chama de fadiga central. Por quê? Porque a gente tem o cansaço de tô com sono, cansaço de que tô cansada de ouvir choro, tudo esse estresse vai levando à fadiga central. E isso também é alterado quimicamente quando você coloca um produto químico natural ali dentro. Quando você coloca, por exemplo, um aminoácido chamado triptofano. Você melhora muito essa questão de fadiga central. Ou você melhora a fadiga muscular quando você começa a aumentar a ingesta de proteínas de origem vegetal, por exemplo, que a gente tem baixíssimo consumo desse tipo de proteína na nossa alimentação aqui ocidental, não é? Então, assim, tem que fazer essa alimentação, por quê? Porque mesmo cansada, se você não tomar uma atitude e mudar, você vai tender a ficar cada vez mais cansada. Então, vamos supor que agora você esteja com uma deficiência de 10 miligramas de zinco e você está amamentando. E você passou um pouco mais de zinco para o seu bebê. Amanhã a sua deficiência vai ser de 12, depois de 15, depois de 20. Quanto mais tempo você demorar, mais acentuada vai ficar as deficiências. Mais difícil depois de você retornar. Que aí, simplesmente comer o alimento eu não vou precisar. Eu vou ter que passar, sei lá, 6 meses, um ano tomando suplementos para poder me recuperar. E aí você vai começar a ver os efeitos dessa recuperação a mais longo prazo do que num curto prazo. Então, quanto mais tempo você demorar para ter essa recuperação, mais difícil ela vai ficar e mais trabalho ela vai te dar. Uma hora a conta vem, não é? E não é isso que a gente quer. Você quer vivenciar esse momento da amamentação bem, você quer curtir o seu momento da maternidade, né? Então tem mulheres que ficam com o bebê, tem mulheres que já voltaram inclusive a trabalhar, né? E quando volta a trabalhar é um outro processo, você tem que dar conta de várias rotinas. E tá tranquilo, eu vou ensinar vocês na live de hoje como manter uma rotina alimentar saudável tendo pouco tempo. A gente vai fazer esse esquema hoje. Eu vou mostrar para vocês alguns dos passos, tem vários passos, mas alguns dos passos que você pode começar amanhã para começar a fazer esse tratamento, né? Para começar a se cuidar, se olhar. Que aí quando você se olha, você também tem outro olhar para essa maternidade, um outro olhar para essa amamentação e um outro olhar para o seu bebê, tá? E aí, qual é o jeito, às vezes, que as mulheres falam para mim? E aí, vocês vão assustar, tá? Não arregalem os olhos. Eu tenho um olhão assim, eu vou arregalar o olho. Vocês não precisam. Um jeito que a gente acha que está fazendo certo, mas não está tão certo, é ir lá e comprar uma marmitinha fit. Que a gente tem a tendência de achar que fit é saudável, não é? Vou lá e comprar uma marmitinha fit. Lógico, se você pergunta para mim, Mirela, compra uma marmita fit ou vou lá no drive-thru lá daquele negócio que começa com M, né? É óbvio que eu vou falar para você, compra uma marmita fit. É muito melhor. Ou vou comprar um lanche lá do Zé da esquina ali, do carrinho de cachorro-quente que tem ali na minha... Não, você vai comprar marmita fit. Mas por que ela parece ser uma coisa boa e às vezes, na maioria delas, não é, né? Olha quem tá aí, Ana Paula, vai poder me falar, né, Ana? Ana é uma amiga minha, nutricionista também, que trabalha com essa parte de qualidade alimentar. Então, assim, por que que não é? Primeiro, porque você não sabe a qualidade do alimento que está ali. Por que que você não sabe a qualidade do alimento que está ali? Ah, não, mas tinha na marmitinha, tinha arroz integral, tinha feijão, tinha uma carne, tinha um legume, tá? Beleza. Você sabe se essa carne é de primeira qualidade ou ela foi usada amaciante para deixar ela mole? Não sabe. Você sabe se esse legume foi um legume comprado na feira ou foi um legume comprado de pacote lá no mercado? Não sei, tá? O legume de pacote é tão ruim? Não é tão ruim, mas ele também não vem com grandes quantidades de vitamina quanto um legume comprado na feira.
tá? Porque ele já tá congelado, metade ele já perdeu, mesmo porque eu também não sei como que foi o processo de produção desse legume, tá? Outra coisa, quanto de óleo foi usado para fazer esse arroz e esse feijão? E qual tipo de óleo? Foi óleo de soja? Foi óleo de girassol? Foi azeite? Como que você tem certeza disso, né? Então, assim, parece que é muito saudável, mas a hora que você vai lá e analisa a questão, você fala, nossa, parece, mas eu também não sei o que eu tô comendo. Eu não sei, será que nesse arroz tinha um sazon? Diz que é fit, mas você não tava lá para ver como que foi preparado, né? E aí eu vou pôr a última cereja do bolo de quando a gente compra comida congelada. E quando você compra comida congelada, gente, é um monte de marmitinha de plástico. Aí terminou a comida, eles vão pegando a comida quente e pondo no plástico. Que maravilhoso, né? Só que não. Por quê? Porque o plástico, em presença de alimento quente, você vai liberar o bisfenol A. Todo mundo que tem filho sabe que tem que comprar mamadeira BPA free, potinho BPA free, copinho BPA free, colherzinha BPA free. E aí você foi lá e você comeu a comida com BPA. Não adiantou nada o pratinho, né? Porque o BPA ele passa pro leite materno. Já está provado, tá? Além de ele passar pro leite materno, ele ainda é tóxico para o seu organismo. O que o seu organismo tem que fazer quando ele depara lá com o BPA? Ele tem que usar os nutrientes, jogar os nutrientes, cálcio, zinco, magnésio, vitamina A, D, E, K, etc. Ele tem que jogar esses nutrientes que iam lá para o seu cérebro, que iam lá para o seu pâncreas ser eficiente, que ia lá para o seu para sua célula mamária, para produzir um leite bacana, ele tem que pegar esses nutrientes, jogar no fígado, para o fígado chegar lá e mandar o BPA fora. Então, eu gastei o pouco de nutriente que eu ainda tinha para jogar aquele BPA fora. Então, as marmitinhas, ela é melhor do que você ir no fast food da rede internacional X? É melhor. Mas é melhor do que você comer um arroz, feijão e uma salada de alface na sua casa? Não, não é melhor, tá? Por mais pobre no sentido de qualidade que pareça a própria comida que você faz em casa, ainda é muito melhor do que a comida que você compra na base de marmitinha congelada que você acha que é fit e nem sempre é, tá? E aí, Mirella, você falou. Então, o que que eu posso fazer para ter uma alimentação mais saudável? Vou sim, Lara, vou dar agora as dicas de alimentação, tá? Algumas delas, porque, gente, a gente tem uma estratégia gigantesca para tratar a alimentação da mãe durante a amamentação, mas eu vou dar algumas dicas que eu acho bem importante, pensando em como você pode manter uma alimentação saudável com a rotina corrida, com um bebê pequeno em casa, tá? Então, a primeira coisa, gente, que seria ideal, não vou nem falar a primeira coisa, mas eu vou falar termo ideal, tá? Porque eu não tive isso no meu primeiro filho, mas é um ideal, é que você tenha uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? É alguém que te ajude, seja te ajudar na casa, seja te ajudar para cozinhar, seja ajudar para olhar o bebê, seja alguém que te ajude em algum momento. Não precisa ser o tempo todo do seu lado, mas que tenha uma pessoa que ajude. Pode ser, né, da família, pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser colega do trabalho. O ideal é que você tenha alguém em quem se apoiar. Não tenho ninguém, vai ter que ser o marido mesmo. Não tenho marido, a gente vai ter que dar um jeito na rotina, que também é passível de fazer, tá? Então, o primeiro passo que eu sempre oriento as mulheres que estão nessa rotina enlouquecida, né, da maternidade, é construa o seu planejamento da semana. E esse planejamento, para a gente começar, eu vou te orientar a escolher três diferentes refeições na semana, tá bom? Que seria isso? Então, você vai fazer 3 refeições, 2 ou 3. Vamos supor que eu, por exemplo, ficava na minha casa segunda a sexta, sábado e domingo eu ia para casa dos meus pais. Então, de segunda a sexta, eu fazia de 2 a 3 refeições para semana e estava excelente. Tá? Então, por exemplo, hoje eu vou comer arroz, feijão, frango, abobrinha e salada de alface com tomate, por exemplo, tá? E aí eu faço essa quantidade, numa quantidade maior, como segunda e como quarta. Na terça, eu como outra coisa, eu como lentilha, como centeio, por exemplo, ou arroz de novo, como lentilha, arroz, uma carne vermelha grelhada,
uma beterraba cozida, uma salada de agrião com couve, tá? E aí eu vou repetir na quinta. E daí na sexta eu faço uma comida para repetir de repente no sábado. Então você não precisa fazer uma refeição diferente todo dia. Você pode fazer a mesma refeição, repetir ela no almoço, na janta, guardar bonitinho na geladeira, pular o segundo dia, no terceiro dia você repete ela de novo. Posso repetir em dias seguidos? Pode. É o ideal? Não, mas pode. É uma alimentação saudável. O ideal é que você sempre esteja variando. Então, se hoje você comeu peixe, amanhã você come frango, depois você come carne. Não deu, não deu, mas come saudável. Tem muitas pacientes minhas que falam, ai, Mirella, não consegui fazer o que você mandou, tal, ai, desisti. Não desista, não precisa ser perfeito da primeira vez, não precisa chegar no ideal da primeira vez, é um degrau por vez. Se você conseguiu deixar a comida pronta no domingo, come ela segunda e terça, porque na terça não deu tempo de fazer a outra. Na quarta, você combina com o marido que você vai, né? Na terça à noite, você fala pro marido: olha, fica com o bebê, que eu vou fazer comida para quarta e para quinta, tá? Então, essa é a primeira coisa. Escolhe 3. Você pode repetir almoço e janta, mas escolhe 3, escolhe 4, escolhe um pouco, não precisa ser muito, tá? Então, tenta ir escolhendo devagar. Faz esse planejamento devagar. Não precisa fazer uma comida diferente a cada dia, não precisa ter um chefe francês, não precisa achar que você está num hotel e fazer vários tipos de comida, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Se organizem, conta 2 ou 3 refeições para a semana, tá? Segunda dica, gente, extremamente importante: prepare quantidades maiores. Então, se, por exemplo, a sua família é de 3 ou 4 pessoas, você já vai lá fazer, por exemplo, uma sobrecoxa assada, você já faz 8 sobrecoxas assadas, tá? 8, 10. Faz uma quantidade maior, porque o tempo que você vai demorar para fazer quantidade pequena é o mesmo que você vai demorar para fazer quantidade grande. Se você fizer quantidade grande, ela já está pronta para uma próxima refeição. Arroz, gente, toda comida preparada, não sei se a Ana Paula tá aí, se eu falar alguma coisa, Ana, você me corrige. Toda comida preparada em casa dura até 3 dias em geladeira, tá? Então, se você comeu, se você fez na segunda ou no domingo, você pode comer domingo, segunda, terça até quarta, né? São 72 horas, tá? Até quarta. Então faz uma quantidade maior e já deixa pronto, depois é só esquentar. Facilita muito o seu trabalho. Então faz quantidades maiores de alimento, tá? E aí na próxima vez que você for cozinhar, você troca esse tipo de alimento, você não vai fazer a mesma comida. Vai fazer arroz e feijão de novo, você vai trocar essa quantidade de alimento. E o terceiro passo, que eu fiz muito mesmo, é congelar esse alimento. Então, por exemplo, eu fazia a quantidade para 3 dias. Aí eu comia em 2, o terceiro eu ia lá e congelava para a próxima semana. Ou para sexta-feira, por exemplo, que eu não ia cozinhar. Ou para um dia que eu não tivesse dado tempo. Aí eu fazia. Na terça, quando eu ia fazer um outro prato, eu já fazia a quantidade maior. Quando eu vi, eu estava com o freezer já cheio e tinha semana que eu não precisava nem cozinhar. Mas lógico, se eu tivesse uma semana mais tranquila com o bebê, eu aproveitava para cozinhar e já guardava. Se a semana tivesse mais corrida, eu ficava ali, né, na minha, esperando um pouquinho e comia o que tinha, já congelado. Nunca, na minha primeira amamentação, gente, por conta também da alergia do meu filho, eu não cheguei a comer nada fora de casa em 6 meses, nada que eu não produzia, nada. Então, assim, passou, por exemplo, passou, tinha que passar, né? Então, foi um momento que foi extremamente difícil para mim, eu me desnutri bastante, porque as restrições eram muitas, mas o que eu quero provar para vocês que nesse período meu da maternidade, eu sozinha tive que dar conta de preparar meus próprios alimentos. Mesmo quando eu ia para casa da minha mãe, era eu mesmo que tinha que preparar, porque tinha todo um processo que tinha que ser feito de traço, de controle de traço, enfim. Mas é possível de você conseguir, mesmo que você esteja sozinha, tá? Por quê? Porque se você programar 2 ou 3 refeições por semana, se você produzir uma quantidade maior e se você fizer o tratamento de congelar esse alimento, gente, vai dar super certo. É passível de manter essa alimentação, almoço e janta dentro de uma rotina mais natural. E é importante vocês entenderem isso, que é difícil no começo, mas a hora que você pega o ritmo, você vai, é igual bebê, é difícil ser mãe da primeira vez, é difícil um bebezinho novo. Depois de uma semana, né, a gente já tá
tá rodando. Você já tá entendendo um pouco mais que bebê, e conforme o tempo vai passando, aquilo vai ficando cada dia mais tranquilo, tá? Então, esses 3 passos simples, gente, mudam o jogo para quando você for se alimentar com saúde. Não tem essa história de que mulher que amamenta pode comer de tudo. Não é legal. Você pode comer de tudo, mas entenda que vai sofrer interferências em você a curto, médio e longo prazo. E no bebê também interfere diretamente no tipo de leite materno. Todo leite materno é bom, é excelente, é o melhor alimento para o bebê. Eu não vou questionar isso nunca, nunca, porque eu sou uma das pessoas que mais defende o uso de leite materno. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse leite materno, sim, vai ter alterações se você tiver uma alimentação ruim. Ele vai ter pequenas alterações, não vai mexer na qualidade imunológica do leite materno, jamais, porque o corpo tem essa questão de defender. Mas ele vai sim ter uma interferência. Então, quando você adquire uma boa alimentação, uma boa rotina alimentar, você vai ganhar vitalidade de verdade, você vai se sentir bem, você vai conseguir ter prazer em amamentar, você vai conseguir ter vontade de amamentar. Você vai conseguir curtir aquela maternidade de outra forma, tá? Porque quando o seu corpo está nutrido, você deixa o seu metabolismo mais ativado. O que é metabolismo mais ativado? Ele é mais eficiente em resolver os problemas. Então, ele não demanda muito das suas capacidades, das suas reservas, não, porque tem tudo ali. Tem o zinco para fazer a parte cerebral, tem o zinco para fazer a parte pancreática, lá de controle de peso, e daí, se vier alguma coisinha ruim, tem o zinco também para ir para o fígado para ajudar a mandar aquele negócio ruim embora. Mas se só tiver uma quantidade pequena desse zinco, ele vai ter que usar para a função que é mais urgente do seu corpo. E aí ele deixa todo o resto descoberto. Tá bom? Então é importante você olhar para sua alimentação. Dá para fazer, sim, dá para fazer, tá? E elas ocorrerão com, né? Toda vez que você faz isso, você faz com que seu corpo tenha um trabalho cada vez menor de mobilizar os seus nutrientes para poder fazer uma função que seja imediata, que seja mais grave. Porque para o corpo, estresse é uma coisa bem grave. Se ele tiver que controlar o estresse a todo momento, a toda hora, vai ser sim mais grave, tá? Sobra nutriente para você adequar seu sono e adequar o sono do seu bebê, né? Sobra nutriente para que você melhore seu peso, né? Não é uma questão de peso, de estética, nada disso. Você precisa reduzir aquele peso que você ganhou na gravidez para que você também tenha energia e disposição. Quanto mais acúmulo de peso a gente tem, menos energia. Isso é para qualquer pessoa, tá? Dá mais energia mental e mais energia física. Então, é extremamente importante, gente. Muito, 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 muito importante, tá? Então, esse era o recado que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. Quem não faz parte do grupo do Telegram, tá aqui no link da bio. Amanhã de manhã eu vou montar para vocês um cardápio de 3 refeições bem básicas. Para você começar amanhã a já montar sua rotina alimentar de uma semana. Bem básico. Coisas rápidas de preparar, alimentação básica, mas alimentação natural. É só você tentar desembalar menos e decascar mais, tá? A alimentação sim é bem básica. 3 refeições para você fazer nesse fim de semana e passar as próximas 2 semanas, né? Se você fizer uma quantidade maior e conseguir congelar, passar as próximas 2 semanas bem tranquilas, mantendo uma alimentação saudável durante a amamentação, tá? Espero que vocês todas tenham entendido como é importante e quanto é bom você cuidar da sua alimentação durante o momento da amamentação, tá? E aí, na semana que vem, gente, a gente começa. A Lara perguntou se vai ter dicas de alimentação. Então, na semana que vem, a gente começa uma semana de aquecimento. A gente vai começar a segunda jornada Nutrimama. Na semana que vem, vamos ter lives a semana toda. Vamos falar de alimentação a semana toda. Na outra semana também teremos muitas lives com convidados dessa vez. Teremos algumas convidadas, algumas outras mulheres que trabalham também com mulheres, que estarão aqui para ajudar vocês nesse momento da amamentação e da maternidade, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham entendido a importância da alimentação e semana que vem a gente vai pegar muito pesado nesse tema, nas lives de aquecimento, tá bom? Espero que todos tenham uma boa noite e se alguém tiver dúvida, pode me escrever, pode colocar aqui nos comentários se você gostou. Se quiser passar para alguma amiga que também precisa saber disso, faz um favor para ela, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima! Vamos desligar tudo aqui. Tchau, tchau, gente.